episódio número 7, aqui no nosso Pink Futebol, falando de futebol feminino. Hoje, infelizmente, né, a nossa amiga Sheila teve um problema e não pôde comparecer no nosso horário que a gente tinha combinado, mas vai dar tudo certo, vai resolver as coisas que tem que resolver, vai retornar no nosso próximo episódio. A gente inicia com o nosso colega Gabriel Coxa, treinador de futebol, né? E que colabora muito aqui com a gente no nosso programa. Gabriel, mais uma vez agradeço a sua presença e vamos falar aí do nosso futebol feminino no Brasil, Portugal e pelo mundo. Vamos lá. O nosso programa hoje, nosso episódio hoje, ele tem, né, a gente separou aqui alguns tópicos que a gente considera pertinentes. O primeiro deles, a realidade operacional do futebol feminino. Depois, a mente e os seus desafios dentro do esporte. Depois, que fala sobre o controle mental, enfim, das frustrações que as mulheres enfrentam no esporte. Depois a gente vai falar da exigência física das jogadoras de futebol feminino, né? Da parte física delas. E depois vamos falar do futebol de rua para as mulheres, o que eu acho extremamente importante, pertinente, porque nas ruas que as coisas começam, né? Com 7, 8, 9, 10 anos de idade, não tem ninguém vendo, não tem patrocinador, não tem só as meninas, só as crianças brincando, né? Então, acho extremamente importante que a nossa matéria-prima, ela inicia ali. Ela inicia ali nas ruas, né? Tá ok. O nosso primeiro tópico aqui é a realidade operacional do futebol feminino. Eu achei interessante esse tópico, acho isso importante para as meninas, para as atletas, para as pessoas que trabalham com futebol feminino, para as pessoas que gostam do futebol feminino. Teve uma situação, se não me engano, foi na Inglaterra, com certeza aí em Portugal, né, esse episódio chamou atenção, que foi um adepto, né, em Portugal fala adepto, né, no Brasil a gente chama de torcedor, né, um fã do futebol. Ele tinha um local no estádio desde os anos 40, né, acho que especificamente falando desde 49, mas enfim, ele tinha ali o local dele no estádio. Isso é comum, né, lá no Porto. Eu me lembro que tinha algumas, se não me engano, carteirinha, não sei como é que chama, que você tem o seu local no estádio, você paga. É o bilhete de época, portanto, que as pessoas compram e têm aquele lugar, portanto, são sócios, já há muito tempo, com bilhete de época e têm sempre aquele lugar, sim. Exato, então, e ele tinha isso na Inglaterra, né? Eu trabalhei com um treinador aqui na Inglaterra, você vê como é que é o futebol. Eu trabalhei com um treinador aqui na Inglaterra, aqui nos Estados Unidos. Ele mora aqui nos Estados Unidos, parece mentira, cara. Eu só acredito porque todo mundo confirmou. Ele tem um cartão do estádio do Manchester, porque ele é fã do Manchester. E o que ele faz? Ele vai para a Inglaterra, cara. Ele pega o avião aqui sexta-feira, dependendo do horário do jogo. Ele pega o avião aqui sexta-feira, vai para a Inglaterra, assiste o jogo do final de semana e volta. Porque ele tem o cartão dele, do assento dele, né? E algumas vezes ele faz isso. E se ele não puder ir, tá lá. Mas assim, algumas vezes no ano, quando é um jogo muito forte, muito grande e tal, ele pega o avião aqui sexta-feira, vai para o jogo do final de semana na Inglaterra e retorna. Então você vê como é que são as coisas. E esse adepto, né, esse torcedor, ele tinha o cartãozinho dele lá, o assento dele, desde os anos 40. Eles estão reformando lá as coisas e decidiram tirar o assento dele. Não sei quem foi a pessoa, né? Não fala, a reportagem não fala,
mas decidiram que, mesmo ele tendo aquele assento desde 1949, tiraram o assento dele porque agora está reformando, que está reformulando, que está isso, que está aquilo. Enfim, eu acho nossa, muito mais do que falta de consideração, eu nem sei que expressão usar. É uma coisa assim absurda, né? Porque como é que você faz isso com um torcedor, com um fã, Hoje o Manchester, ele é um clube global, ele não é um clube internacional, ele é um clube global. Né? Você tem camiseta do Manchester, camisa do Manchester, no Brasil, em Portugal, na Austrália, na Rússia, na China, no Canadá, enfim. É um clube global. Mas um dia o Manchester foi um clube regional, entendeu? Um dia ele foi um clube pequeno, um dia ele foi um clube que só as pessoas da cidade pagavam para assistir os atletas, enfim, um dia foi assim. E quer dizer, ele tem esse assento desde 1949, então ele está lá realmente desde o início, né? E faz uma coisa dessa. Qual é o link que eu faço com o futebol feminino? Infelizmente, é assim que funciona. Atletas, meninas, pessoas que gostam do futebol feminino, vocês defendem que as mulheres precisam ter uma remuneração melhor, que precisa ter um salário melhor, que precisa ter uma condição financeira melhor, sim, mas é assim que funciona. Ninguém vai pagar, né, as atletas do futebol feminino melhor, de forma melhor, simplesmente por pagar. Né? Existe uma condição nessa situação operacional que, infelizmente, algumas pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar. E vai ser assim, e era assim há 50 anos atrás, 100 anos atrás, e provavelmente vai continuar sendo assim. Então, por exemplo, um clube de futebol, tem um cara famoso no Brasil, eu esqueci o nome dele, mas eu já vi muito as palavras dele, as expressões que ele usa, os assuntos, as opiniões, e ele falou, a pessoa ela é paga pela exceção, ela é paga pela peculiaridade do trabalho dela, não simplesmente pelo trabalho. Então, por exemplo, se você faz alguma coisa muito diferente, muito especial, é aquilo ali que vai ser o que vai determinar o teu salário que você ganha. Então, por exemplo, se você pegar hoje em dia, é qualquer jogador português que faz o que o Cristiano Ronaldo faz? Não. Então, por isso que o Cristiano Ronaldo recebe o que ele recebe. Não adianta vir um outro atleta de Portugal e falar, não, eu quero receber igual o Cristiano Ronaldo. Não. Ele tem a idade que tem e ainda consegue performar o que performa porque ele tem uma peculiaridade, ele tem uma excepcionalidade. Então, é por isso que você recebe. Esses são os detalhes. Um clube de futebol, ele recebe o dinheiro, né, a receita dele, o que entra no caixa de um clube, é por negociação de atleta, é por direito de televisão, né, o broadcasting, é pelo patrocínio, né, patrocínio normalmente, não apenas, mas normalmente camisa aqui, você tem o que eles chamam de match day, né, que é o dia do jogo, então tudo aquilo que acontece ali, as pessoas compram refrigerante, comida, paga, estacionamento, enfim, tudo que acontece no estádio também gera uma receita. Isso tudo, lá no final, vai ser o que o clube recebe e, baseado nisso, ele pode pagar o atleta. Então, se as mulheres querem receber mais, não adianta só querer dizer a gente tem que receber mais, não. É preciso entender como funciona a engrenagem. Existe uma engrenagem. Então, o futebol feminino precisa atrair mais pessoas nos estádios, precisa atrair mais pessoas na televisão, na internet, precisa atrair mais patrocínio na camisa, precisa ter negociação com atletas. A negociação com atletas também gera receita para o clube. Então, uma engrenagem, toda uma engrenagem, que no final, baseado nisso, é o que as atletas vão poder receber. Então, assim, eu fico triste quando eu vejo as pessoas usando isso para poder fazer um palanque. As mulheres têm que receber mais, têm que receber mais. Mas quem está no meio sabe que não é assim.
Existe toda uma engrenagem financeira e baseado nessa engrenagem financeira, você vai poder pagar mais ou menos. Então, eu já dei o exemplo do rugby. Se você é atleta de rugby no Brasil, você vai ter que ter outra profissão, porque você não vai conseguir pagar suas contas, muito difícil. Porque não tem nada disso que eu falei. Televisão, torcida, estádio, transferência de atleta, patrocínio, enfim. Então, assim, eu achei interessante, na hora que eu assisti, que eu vi essa reportagem, eu pensei, cara, exatamente isso. E, infelizmente, a engrenagem funciona dessa forma, né? E o futebol feminino precisa ter um planejamento, precisa em alguns aspectos, se desgrudar do futebol masculino, entendeu? E seguir o seu caminho. Então, por exemplo, aqui tem a Liga Feminina aqui. A Liga Feminina aqui, ela não está atrelada à MLS. Ela é a Liga Feminina. Ela começou com uma receita de 700 mil em 2013 e hoje ela tem a receita dela, da liga dela, não dos clubes, da liga, de 70, 80 milhões. Então ela saiu de 700 mil para 70, 80 milhões. E os clubes provavelmente cresceram as suas receitas. Então, eu queria deixar isso claro aqui para as pessoas, para as meninas, para as atletas, para as amantes do futebol feminino, para os amantes do futebol feminino, entenderem que existe uma engrenagem. Assim, e na minha opinião, né, tudo vai ser definido nessa engrenagem. Gostaria de saber, Gabriel, qual é a sua reflexão em relação a isso, porque, né, aí em Portugal, acredito que existe esse mesmo conceito, né, as pessoas pagam para ter o assento no estádio, independente se ela vai ou não vai. E é um senhor já, porque se ele tem isso aí desde 1949, ele não é um jovem de 20, 30 anos de idade, entendeu? Então, assim, já é uma pessoa de idade, pela matemática, e eles fazem uma coisa dessa com uma pessoa, né, dessa idade. Qual a sua reflexão em relação a isso? Por gentileza. Antes de mais, boa tarde, meu amigo, e a todos nos estão a ouvir e a ver. Também deixamos aqui uma palavra de apoio à nossa amiga e colega Sheila, obviamente, situação pessoal dela, só ela diz respeito, mas muita força e que ela esteja connosco o mais depressa possível no próximo episódio. Relativamente aqui ao tema, bem, nós podemos sempre dividir, do ponto de vista operacional, que é o tema em questão, o futebol, na minha opinião, obviamente, em 3 partes. Primeiro, temos o futebol que eu lhe chamaria puro. O futebol em que eu e o meu amigo Igor pegamos uma bola, que temos ou compramos, vamos para a rua e passamos a bola um ao outro, dizemos, olha, agora aquela é a baliza, 1 contra 1, é o futebol. Não tem custos, não é? Se não houvesse uma bola, a gente pedia a alguém ou inventava alguma coisa, jogava, nem fosse com pedras, alguma coisa para nos divertirmos, não é? Isso é gratuito. Esse é o futebol puro onde toda a gente pode começar. Já vamos depois também falar mais desse assunto depois no último tema. Depois temos o futebol amador, não é? O futebol onde não há ordenados, não há, portanto, grandes participações do ponto de vista de adeptos, há pessoas a ver, obviamente, mas não há muita coisa. Há já a estrutura, porque tem que haver árbitros, os jogos têm as suas regras, obviamente, têm que ser sancionados pelas federações, pelas associações, as pessoas têm que equipar uma equipa com equipamentos, outra com outra, já há alguma organização, mas não há ainda grande infraestrutura ou grandes valores envolvidos. E depois há o futebol profissional, não é? Que dentro do futebol profissional, pois posso dizer que há níveis, não é? Há uma equipa que começou agora sob futebol profissional, de ser sempre diferente, por exemplo, do Brasil, do Corinthians, não é? Ou do Chelsea, ou do Arsenal, do Barcelona, pronto, que já estão mais avançados e têm, derivado ao facto de serem clubes também no masculino muito fortes, têm outro tipo de poderio financeiro. Mas estes são os 3 níveis que eu portanto, divido o futebol. E no ponto de vista de como o meu amigo Igor disse, e concordo em absoluto, as mulheres têm que entender, obviamente, que a sua luta, as suas reivindicações, no ponto de vista ético, são mais que justas. Eu também defendo que as mulheres devem ganhar o mesmo, pelo menos, do que os homens. Qual é o problema? Eu não acho aquelas, não é que devam, porque devam, como eu disse, acho que devem, mas não acho que elas vão conseguir ganhar agora. Porquê?
porque tudo segue uma lógica de mercado, não é? Portanto, os jogadores de futebol masculino, podemos dizer que agora há aqui o Ronaldo recebe 200 milhões, o Neymar também na Arábia também recebia perto de 100 ou mais, o Messi também, se tivesse ido para a Arábia, se calhar ainda recebia mais, mas também recebe muito bem nos Estados Unidos, e muitos outros jogadores já têm grandes ordenados. Eu lembro-me de há 15 anos atrás ou 20, o maior ordenado era assim do Ronaldo e o Messi andavam ali nos 20 e poucos, agora como já disse já ultrapassámos isso, se calhar podemos um outro dia debater se até se ganha a mais, mas o que é facto é que ganham o que ganham porque há muito interesse por detrás em vê-los a jogar. E, portanto, paga-se valores porque os jogadores têm essa alavancagem numa negociação de dizer, tu querem que eu vá para aqui, então eu tenho que receber X. O Ronaldo não ia para a Arábia para receber 20 milhões. Ele não ia, por isso ficava aqui na Europa. Ele, quando meteram mais um zero à frente, ele pensou, espera lá, não é? E vou para aqui, vou ser embaixador. Portanto, porquê? Porque ele era um dos melhores do mundo, um dos melhores da história, então tinha esse poder negocial também. E, portanto, e não era preciso ser o Ronaldo, de outros que foram também para a Arábia ou para outros países, para a China antes, que até foi o Oscar do Brasil, o Tevez e outros. Quem tem poder negocial consegue fazer isso. Atualmente as mulheres começam a ter algum poder negocial, o que é ótimo, mas não podem ainda ter muito poder negocial porque as audiências do futebol feminino que estão a crescer ainda bem, mas ainda não chegaram a um ponto similar ao dos homens. Portanto, nós não podemos exigir o mesmo se também não há o mesmo nível de receitas. O que eu acho é que, como acontece, por exemplo, na seleção dos Estados Unidos, os ordenados que são pagos, os prémios que são pagos aos jogadores masculinos e femininos são iguais. Eu acho isso justo, porque a federação tem dinheiro que não vem dos clubes, vem das associações, das federações continentais, tanto com o CACAF, no caso da América, e portanto na Europa da UEFA, depois há a FIFA, portanto quando é os mundiais, tudo, portanto vem daí e portanto é diferente, ou seja, aqui em Portugal a Federação Portuguesa de Futebol também podia pagar os mesmos prémios às mulheres, portanto não havia qualquer problema. Agora, quando já falamos de clubes, é distinto, não é? As modalidades têm que ser sustentáveis, portanto eu percebo que se calhar às vezes até se gasta mais no futebol masculino, mas no futebol feminino tem que haver esse critério. Porque nós queremos que o futebol feminino tenha um grande crescimento e que no meio do caminho nós não cortemos as pernas às senhoras, não é? O seu crescimento. Portanto, se começarmos agora a ter custos, por exemplo, uma equipa feminina de 100 milhões, não é? E as receitas eram de 10, o clube começa a olhar e pensa, tem que acabar com o futebol feminino. É logo do 8 para 80, não é? Vai logo de um extremo ao outro. Nós não queremos isso, queremos que seja sustentável. Portanto, as mulheres, o resumo do que estou a dizer é que têm que ter paciência, têm que perceber que o futebol, infelizmente, é mais do que só o jogo em campo, há muitos custos agregados, mas cada vez mais, como há mais gente interessada, há mais patrocinadores, vai haver mais dinheiro para os clubes e tudo isso vai reverter a favor das mulheres em ordenados, em condições de trabalho. Portanto, isto é o que acontece do ponto de vista operacional. Portanto, e qualquer mulher, inclusive, que também esteja a liderar um clube, como é o caso, por exemplo, muito famoso no Brasil, como é a Leila no Palmeiras, por exemplo, e há outros, aqui em Portugal, por exemplo, até temos uma senhora agora que está a liderar a SAD do Rio Ave, também, que é o facto de as mulheres, quando chegam a esses cargos, mesmo sendo mulheres, tendo simpatia por outras mulheres, sabem que é preciso ser rigoroso na gestão. Portanto, não é uma questão de género ou de sexo, portanto, homem ou mulher, é uma questão de sustentabilidade. Portanto, eu acredito que vai chegar à altura, um dia, daqui se calhar 20 anos ou mais, é que o futebol feminino, em termos de ordenados, já vai estar muito mais próximo do masculino. Mas ainda temos que aguardar e até lá é continuar a apoiar o futebol feminino, é continuar a levar as famílias e os amigos e as amigas, portanto, para ver os jogos, é convidar para ver os jogos na televisão, que é assim, pouco a pouco, que tudo vai crescendo, tal efeito bola de neve. Portanto, acredito que sim, vai lá chegar, temos é que ter paciência. Perfeito, Gabriel. Eu gostei muito dessa parte que você falou, você deu aí 3 níveis, né, do futebol, né, começando pela brincadeira na rua, chutando pedra, enfim. Muito bom, muito explicativo, assim, facilita o entendimento, porque eu acho interessante que a gente procura falar de uma forma que as pessoas, né, que as meninas possam entender. A gente não está aqui falando para uma turma de uma universidade
uma turma de pós-graduação, entendeu? A gente está sempre tentando falar as coisas de uma forma que aquela menina que está ali com 15 anos, que tem um sonho e que está assistindo o que a gente está falando e ela consiga entender, entendeu? Não apenas para pessoas com muita experiência, com seus 30, 40 anos de idade, enfim. Acho que isso é importante, você falou muito bem, explicou, foi simples e extremamente eficiente a forma que você explicou os níveis do futebol para que essas meninas não caiam nessa de que a gente tem que brigar para receber mais. Não é simples assim, né? Não é simples assim. Eu já falei isso aqui anteriormente, eu não vejo futebol feminino no Brasil com planejamento, entendeu? Não sei como é que você vê aí em Portugal em relação às notícias da Federação Portuguesa, enfim. Eu não vejo um planejamento para 3 anos, curto prazo, um planejamento para 5 anos, médio prazo, um planejamento para 7, 10 anos, longo prazo. Eu não vejo um planejamento, vamos dizer assim, uma planilha de intenções, ou, enfim, eu não vejo as pessoas conversando sobre isso, falando sobre isso, decidindo isso. Eu vejo tudo para amanhã. Para amanhã, o ano que vem tem a Copa, então a gente vai fazer. Então, assim, é triste, entendeu? Porque se você não planeja, você provavelmente vai deixar ali pelo acaso. Pode acontecer? Pode. Mas, né, a gente está falando de um esporte de massa, que é o futebol. Então, eu acho que tem que ter uma noção. O que você quer para daqui a 3 anos? O que você quer para daqui a 5 anos? Esse primeiro planejamento de 3 anos vai te dar um alicerce para o de 5 anos. E depois você vai ter uma fundação para o teu de 10 anos, enfim. Mas, infelizmente, eu não vejo, né? Posso estar errado, mas não vejo. Se alguma coisa está acontecendo, não estou conseguindo ver isso sendo divulgado, entendeu? Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar em relação a isso antes da gente ir para o próximo tópico, mas em relação à parte financeira do futebol feminino, eu acho que é importante isso que a gente está dizendo aqui para que as meninas pelo menos reflitam, né? Não pega o que a gente está falando como verdade, não. Reflita. Ouça o que a gente está falando, reflita, busque informação para você não ser manipulada, né, lá na frente. Amigo, eu só queria acrescentar e concordar absoluto com o que o meu amigo disse, que de facto eu vou aqui ter que dizer que é uma questão cultural, não é? Por isso é que somos povos irmãos, Brasil, Portugal, nós também somos muito assim em Portugal, infelizmente. Claro que quando eu falo culturalmente é porque nós olhamos para muitos casos e achamos que são idênticos. Como é óbvio, há pessoas, tanto no Brasil, em Portugal e em qualquer parte do mundo, que se forem determinadas, ambiciosas e organizadas e estiverem em cargos de liderança, portanto de decisão, as coisas correm sempre de forma diferente. Agora, o que é certo é que essas pessoas não são a norma, infelizmente, são a exceção, ou poucos casos, e portanto aquilo que se nota é exatamente isso. Eu, para não ser injusto, eu não tenho conhecimento de um plano específico a longo prazo da Federação Portuguesa de Futebol para o futebol feminino, mas o que eu sei, e o que venho sempre lendo aqui ou acolá, é que às vezes quando há esses planos, são sempre muito genéricos, ou seja, queremos chegar, dá um exemplo, atenção, não é o que está escrito, mas em 2030 e tal, queremos ter a seleção a chegar aos quartos, aos meios finais do Campeonato do Mundo, queremos que as receitas passem de 10 milhões para 30 milhões. Às vezes mete-se metas, pronto, porque está a fazer o documento, assim, bonito, Excel, para apresentar o PowerPoint, tudo mais, eu percebo. Faz. É melhor que nada, sim. Mas, para já, tem que sempre a ambição, obviamente, sem ambição não se chega a outros patamares, mas também ser realista, não é? Sabemos que há dificuldades, não vamos já pensar, então, se a Seleção Portuguesa de Futebol Feminino não consegue competir com as melhores agora, para o ano não vai ser campeã do mundo, não é? Portanto, passo a passo, não é?
Olha, dando o exemplo, eu sei que não tem a ver com o futebol feminino, mas como o amigo Igor gosta às vezes de referir a situação do rugby, não é? Portugal estava sempre cá em baixo comparada com as outras e agora ganhou um título europeu. Mas foi um trabalho que foi feito, não foi do dia para a noite. Portanto, isto tudo demora o seu tempo. E já falámos em outros episódios sobre estas situações. Agora, também há que ver que não há só as metas que têm que ser realistas, como tem que se explicar como é que se chega às metas, não é? Como é que eu passo de 10 milhões para 30? Se atualmente eu só consigo 10, como é que eu vou conseguir 30? Se é possível, claro que é, se tudo quase na vida é possível. Temos é que saber como é que chegamos lá, não é? E durante esses anos tem que se explicar o que é que se vai fazer no primeiro trimestre, no primeiro ano, tudo para passo a passo chegar a esse tal objetivo, tais tarefas para chegar ao objetivo. É assim que se tenta organizar as coisas no mundo empresarial, o futebol também é visto como um negócio, portanto, nesse aspecto é que eu acho que Portugal, o Brasil, outros países assim, talvez, arrisco-me aqui a dizer os países mais latinos, não é? Que vivemos o futebol de forma muito mais apaixonada e temos muita capacidade e desenvolvemos talentos novos todos os anos, somos assim, do ponto de vista racional, ficamos às vezes aquém, se calhar, de outros países do norte da Europa, que são muito mais conscientes do trabalho que querem fazer, portanto, muito mais racionais. Lá está, não quer dizer que esses países também não tenham emoção, e não quer dizer que o Brasil, Portugal, a Itália, a França, a Espanha, por aí fora, a Argentina, não tenham também racionalidade, como é óbvio, não é? Isso está em causa, mas como eu disse inicialmente, tem a ver com a cultura, e também já falámos da situação também noutro episódio, sobre a cultura desportiva. Tudo isto não é só desportiva, às vezes a cultura da própria sociedade também dita o que é que vai ser a cultura desportiva, mas que não seja de desculpa para não aparecer uma pessoa, duas, três, que tendo cargos de liderança, diretores desportivos, vice-presidentes, presidentes de clubes, não queiram mudar e fazer algo mais, não é? Aqui em Portugal, o novo presidente do Futebol Clube do Porto, André Vilas-Boas, quis que houvesse futebol feminino e houve futebol feminino. E o clube e a equipa de futebol feminino está a subir até chegar à primeira divisão, ou seja, quando há vontade de fazer as coisas, faz. Ponto. O anterior presidente do Futebol Clube Porto, Pinta Costa, presidente lendário, não estou aqui a defender nem a criticar, não é essa a minha posição, é um facto, foi o presidente dos mais titulados do mundo do futebol, mas ele, seja por ele ou por alguém perto dele, nunca existiu futebol feminino. E ele podia ter feito, claro que podia, mas não foi. Mas o novo presidente quis fazer e fez. É isso que eu quero dizer, ou seja, não estou a dizer que o Vilas Boas é melhor que Pinta Costa, como eu disse, não me meto nessa discussão, deixo para os adeptos do próprio clube isso definir. Agora, é um facto, um fez, outro não fez, e só o futebol feminino que eu estou a falar. Portanto, quando as pessoas têm vontade de fazer, fazem, as coisas acontecem. Portanto, no futebol feminino vai acontecer exatamente o mesmo. Um conjunto de pessoas que queiram, sobretudo impulsionado pelas jogadoras, árbitras, treinadoras, as adeptas, as presidentes, diretores esportivas, por aí fora, quando elas disserem vamos e tiverem força para isso, as coisas vão acontecer. Portanto, é só isso que têm que pensar e acredito que, para quem nos esteja a ver e a ouvir, realmente, se perceberem que a força de vontade aliada a um projeto, a um planeamento, como o nosso amigo Igor estava a dizer há pouco, a curto, médio e de longo prazo, é isso que vai determinar o crescimento e é preciso ter paciência, claro, vai haver falhanços ao longo do caminho, vai haver épocas onde, por causa da parte desportiva, se calhar a financeira também baixa um bocadinho, mas se continuarem a seguir o caminho trilhado e ele tiver a ter sucesso, é continuar que vão lá chegar. Perfeito. Obrigado, Gabriel. Eu estava olhando aqui as minhas anotações e bem pertinente essa parte que você falou do fato, né? Isso é importante. Na maioria das vezes a gente procura trazer fatos e você trouxe um fato, né? E isso é importante porque às vezes as pessoas acabam confundindo opinião com fato. E foi sensacional, perfeito. Tá, a gente fecha aqui esse tópico. Vamos para o próximo tópico. A gente vai falar agora da mente, né? E os seus desafios dentro do esporte. Estava olhando aqui enquanto você falava para o nosso próximo tópico. Tem uma tenista, né, parece que ela é espanhola, chamada Paula Badosa, ou Paula Badosa, eu não sei exatamente como é que
que fala isso, mas é uma tenista entre as tops, assim, né? Já ficou, parece que top 3 no mundo, e chamou a atenção uma notícia dela, né? Porque a gente fala do futebol feminino, então, obviamente, que a gente está falando da atleta, né? E ela está se queixando, ela fala que ela tem medo, ela não tem confiança, ela não consegue controlar o que ela pensa, enfim, ela não consegue se concentrar no jogo, ela não consegue lidar com né? Você vai para uma partida de tênis, assim como uma partida de futebol, você vai ter frustrações, você vai ter momentos bons e ruins, né? No futebol, você vai errar um passe e você não pode dali perder a cabeça porque errou um passe, ou porque com 5 minutos de jogo teve um pênalti, você perdeu o pênalti, acabou o mundo, você perde a cabeça. Não, você não pode. Um atleta, né, ele tem que aprender que as frustrações existem, né? As coisas vão acontecer e você tem que aprender a lidar com isso, né? Então, eu achei interessante aqui isso porque, né, naturalmente, né, o homem ele é testosterona e a mulher é ocitocina, que são hormônios completamente diferentes. E geralmente, né, se você pegar uma população de 1.000 homens e 1.000 mulheres, a maioria das mulheres vai ser mais emocional, o homem mais racional, né? A conexão dentro do cérebro da mulher, ela vai de esquerda para direita, o homem é mais ou é o esquerdo ou é o direito, as conexões são diferentes, a mulher é mais sistema límbico, que são o sistema das emoções, que é o sistema das emoções, que é a amígdala. O homem, ele é mais o córtex pré-frontal, que é o seu sistema, a parte da sua tomada de decisão, né, a sua concentração, o seu processo decisório no cérebro. Então, assim, existem diferenças e essas diferenças no esporte acabam influenciando negativamente as mulheres, porque elas, se você se deixa ser mais emocional, a probabilidade de você tomar a decisão errada é maior, né? Se você vai mais para o emocional e menos para o racional, a probabilidade de você tomar decisões erradas ela é maior. Então, por exemplo, eu achei interessante aqui, tem uma frase famosa do Denzel Washington, que ele fala: sem compromisso você não começa, e sem consistência você não termina. Então você tem, né, os seus objetivos, as atletas, você é atleta de futebol feminino, você tem os seus objetivos, mas você não pode se deixar levar pela frustração, do contrário você não vai ter a consistência, e do contrário você não vai terminar, que é exatamente como a frase do Denzel Washington fala, né? E eu queria saber a sua reflexão em relação a isso, como é que você vê essa situação de uma atleta jovem. Eu acho que ela não tem ainda 30 anos, né? Pelo que eu levantei, ela está com 29 anos, né? Mas, de repente, né, pode ser que ela tenha 30, mas enfim, dá para ver que ela é uma atleta que ainda tem muita coisa pela frente, né? Hoje em dia, com a nossa tecnologia em todas as direções, não é mais como 3 décadas atrás, 4 décadas atrás, que o atleta cruzava os 30 anos e já pode, entendeu? Você vê o Cristiano Ronaldo tá performando bem, posso estar errado, mas ele tem mais de 40 anos, né? E eu acho, posso estar errado, mas eu acho, entendeu? Não vai me surpreender se ele estiver aqui na Copa, tá? Agora, sim, posso estar errado, mas ele já tem mais de 40 anos e você vê, ele está sonhando, de repente, ele ainda sonha em participar da Copa, entendeu? O Messi está próximo aos 40, se eu não me engano, também
né? Tá sonhando, de repente vai estar aí na Copa também. Você tem o UFC, o Glover Teixeira, um brasileiro, foi campeão do UFC com 40 anos, 41, 42 anos. Enfim, então assim, é uma atleta jovem, no máximo aí tem 30 anos, tem muita coisa para fazer e já está já com esse tipo de visão de que não está boa de cabeça, que já está pensando em parar, que não consegue, enfim, controlar as vozes que vem na cabeça dela, é medo, é dúvida, enfim. Eu acho que esse aspecto mental é importante, principalmente para as jovens atletas, né? Para elas não se perderem no meio do caminho, entendeu? Você que tá assistindo a gente, se você você é uma atleta jovem, tem seus sonhos, as coisas erradas vão acontecer e você tem que aprender a lidar com as frustrações. Não fique achando que vai dar tudo certo. Essa atleta da Espanha, a Paula, né, é um caso desse, jovem, né, para atleta, 30 anos, e daqui a pouco, de repente, ela termina a carreira, para de jogar, não aguenta mais. Qual a sua visão, Gabriel, em relação a essa situação que né, é meio que um fantasma, né, com os atletas e mais especificamente com as atletas, né, as mulheres, porque elas já têm uma tendência a ir mais para o lado emocional? Qual a sua visão em relação a isso, por gentileza? Agradeço, meu amigo, porque realmente é um tema muito importante. Acho que creio que seja dos mais importantes, porque nem tudo na vida começa na cabeça. Ou seja, é a cabeça que deve comandar o corpo, a mente que deve comandar o corpo. E tudo o que nós pensamos, e que muitos dos sentimentos, obviamente não todos, provém exatamente do cérebro. Ou seja, a nossa vida só é vivida da forma como nós a perspectivamos por causa do cérebro. Porque senão éramos corpos, género zombies, que andávamos pela terra, não é? Sem qualquer tipo de sentimentos, de emoções, de pensamentos, não é? Nós, aliás, somos vistos como os únicos animais racionais, não é? Por isso é que somos o animal dominante à face da Terra. Portanto, foi o desenvolvimento neurológico do ser humano ao longo de séculos que permitiu exatamente estarmos no topo da cadeia alimentar. Agora, quando falamos, e já falámos também, mas aqui do futebol feminino, temos que falar sempre, lá está, da parte social, em que as mulheres, obviamente, têm, em muitas sociedades, ou ainda é visto por muitas sociedades, que a mulher tem um papel mais subalterno ao homem, o que acaba por fazer com que as mulheres tenham muito mais pressão em si, quando não conseguem ter resultados, de pensar, será que eu devo estar a fazer isto, ou eu deveria estar em casa a limpar a casa, ou fazer alguma coisa, não é? Porque se calhar não tenho jeito. Então eu creio que para as mulheres há uma pressão completamente distinta do que nos homens, não é? E é verdade que, e temos que admitir, porque são questões científicas, não é uma questão, lá está, como falámos há pouco, são factos, não são opiniões, e nós estamos aqui exatamente para defender também as mulheres, mas sabemos de antemão que o tal exemplo de 1000 mulheres e 1000 homens, aleatoriamente, numa forma geral, as mulheres serão um pouco mais emotivas do que os homens, mas isso não quer dizer, por isso é que eu estou aqui, isto é muito importante, como falámos há pouco, isto não tem a ver com a opinião, não é as mulheres são menos inteligentes que os homens, não tem nada a ver com isso. A resposta das mulheres a determinadas situações é que é, por vezes, mais emotiva do que racional. E isso tanto pode ser mau, mas também pode ser bom. Não é necessariamente uma coisa mau, é simplesmente diferente, porque os homens, biologicamente, são diferentes das mulheres. Não são melhores, são diferentes. Por exemplo, o homem, já falámos aqui no outro episódio sobre a questão de ser mãe, não consegue, o homem biológico não consegue reproduzir. E isso é das coisas mais magníficas que há na vida. É uma coisa que foi só conferida às mulheres. Portanto, diríamos que os homens são inferiores às mulheres também por isso? Não, são diferentes. Portanto, há que perceber que as diferenças fazem parte da vida. Eu estou a dizer isto exatamente para chegar aqui ao tema, que é, quando uma jogadora, tendo este exemplo da tenista, pensa que não consegue, nós temos que perceber primeiro o que é que está-se a passar na vida dela, não é? Muitas vezes as pessoas olham para os atletas, como eles ganham milhões, e são famosos, e têm muitos seguidores,
colocamos as pessoas quase ali num pedestal, não é? Quer dizer, parecem pessoas quase deuses, não é? Nós pomos as pessoas ali, parece que as pessoas são feitas de outro material, não é de carne e osso como todos nós. Não, eles são seres humanos como nós, só que ou por sorte, ou por mérito, ou uma conjugação dos dois, chegaram onde chegaram e nós estamos aqui a falar dessas pessoas. Estamos a ver jogos delas, estamos a falar sobre o que é que fizeram, o que é que disseram, mas elas continuam a ser pessoas como nós. E, portanto, sendo pessoas como nós, também têm sentimentos amorosos, a relação a companheiros, a companheiras, a relação à família, seja aos pais, irmãos, filhos, por aí fora, têm expectativas de carreira, se calhar às vezes podem estar num patamar que ainda não, que nem, não é aquele que ainda querem atingir e portanto podem sentir frustração, pode haver alguma situação a ver com adeptos, com fãs, torcedores, que esteja a incomodar. Portanto, no jogo de ténis, sabemos, por exemplo, estamos a falar do ténis, que as pessoas estão muito próximas ali do campo, não é? Então se começa a haver ali insultos, isso pode criar ali qualquer situação do ponto de vista mental. E pode haver questões físicas, lá está, questões biológicas, que já vamos falar a seguir, também física, relativamente à jogadora feminina, são diferentes do homem. Portanto, o que quer dizer com isto tudo é que, de facto, a mente é o maior universo que nós temos, não é? Nós sabemos da existência do universo, mas o nosso olhar, aquilo que nós vemos, não passa de olharmos para o céu e é aquilo. Mas pronto, sabemos que há ali fora. Agora, dentro da nossa própria cabeça é que há todo um universo, não é? De pensamentos, de sensações. Portanto, o que eu quero dizer é que, de facto, é algo muito complexo. Por isso é que existem psiquiatras, psicólogos, existem muitas pessoas especializadas na mente para ajudar pessoas em problemas muito específicos. E no futebol, eu acredito que são os treinadores, claro, que além de psicólogos, psiquiatras, que também hoje em dia já fazem parte dos departamentos profissionais dos clubes, às vezes até alguns que não são profissionais, mas já têm essas pessoas a trabalhar, mas também é o treinador em campo, que sabemos que acaba por ter um pouco essas funções, não é? O treinador é quase como um pai, um irmão, um psicólogo, um gestor, é tudo ali dentro de uma só figura. E acredito que no futebol feminino é importante ter pessoas próximas das mulheres, sobretudo mulheres, porque conhecendo o seu corpo e percebendo a realidade das mulheres também conseguem ajudar de uma forma que os homens, temos que admitir, não conseguiríamos ajudar, em muitas situações, não digo todas, obviamente, e portanto saber que as mulheres, como já falámos, têm direito a divertir-se, têm direito a jogar futebol, têm direito, obviamente, a ter decepções e nunca nos podemos inibir de falhar. O nosso amigo Igor estava há pouco a falar disso. Todos nós podemos falhar um passe, podemos falhar uma recepção. Alguém vai dizer lá fora, não vales nada, vai para a cozinha ou para alguma coisa. É difícil ouvir isso? Eu calculo que sim, e não sou mulher, mas acredito que seja muito mais difícil do que ouvir alguém dizer isso em relação ao homem. Se calhar nem ligamos, até nos rimos. Não quer dizer que seja o caso para todos, mas a mesma coisa, por exemplo, o racismo, como aconteceu com o Vinícius aqui na Europa, agora recentemente, não é? E já aconteceu com outros jogadores. Também não sei, porque não estou no lugar dele, não tenho o mesmo tom de pele que ele, portanto não posso dizer que sei o que é exatamente, mas consigo perceber que são situações que pesam muito nas pessoas, não é? E portanto depois o seu rendimento em campo não há de ser o mesmo. Portanto, tem que haver um acompanhamento, tem que haver pessoas que fortaleçam, vamos dizer, a mente do jogador, sobretudo aqui estamos a falar dos jogadores do futebol feminino, para saberem que é-lhes permitido errar, é-lhes permitido rir-se até com algumas situações, porque, como se costuma dizer até em Portugal, às vezes mais vale rir do que chorar, não é? É permitido ouvir críticas da bancada, que são coisas que nós não controlamos, ninguém controla, mas é só barulho, não é? Eu costumo dizer, se não nos pagam as contas, se não nos fazem favor, se não nos ajudam, o que é que interessa a opinião das pessoas? Respeitamos, mas fica ali onde foi preferida, não é? Também às vezes essas pessoas, como sabemos, libertam as frustrações que têm do seu dia-a-dia, às vezes até com insultos e tudo, e portanto toda a gente, cada pessoa tem um nível distinto na vida do que está a passar, e eu acho que, como há pouco falei também, para concluir, na questão dos níveis do futebol, aqui também se vê que quanto maior é o nível, maior pressão e portanto, maiores probabilidades das pessoas cederem. E, portanto, por isso é que não só por questões físicas e técnicas, mas sobretudo psicológicas, portanto, mentais, é que se vê quem são as grandes jogadoras.
E quando eu digo grandes, é por causa dessas dimensões, porque há pessoas, como sabemos, que têm capacidades técnicas fenomenais, mas depois não conseguem ter a tal consistência. Foi agora o meu amigo Igor falou. Aliás, eu até digo, uso os outros termos, que é preciso, para começar alguma coisa, é preciso ter motivação, e para conseguir evoluir é preciso ter disciplina, não é? Porquê? Porque eu agora, imagina, agora o meu amigo Igor convida-me aqui para o canal, um grande prazer para mim estar aqui presente, e eu penso, fantástico, venho aqui, faço um episódio e 2, estou cheio de motivação. Agora imagina, já vamos em 100 episódios, esperemos que até vá para 1000 ou mais. Eu chego a uma altura e penso, eu vou fazer o episódio, isso era giro ao início, agora, não, tenho que continuar a ter disciplina, a pensar, não, eu tive o compromisso, eu vou, eu gosto, mas mesmo que não goste, não é o caso, mas mesmo que não gostasse de uma atividade, vou continuar aí porque tenho que ter essa disciplina e sei que só assim é que consigo subir. Portanto, aqui, neste caso, sei que só participando neste canal é que conseguimos ajudar mais mulheres na sua atividade futebolística. Portanto, é preciso ter motivação e é preciso ter disciplina, porque a motivação é oscilante. Hoje temos mais, amanhã temos menos, mas a disciplina é a tal situação da consistência. Tem que ser uma linha que vá seguindo, mesmo com alto e baixo, mas mantém, portanto, estável. Por isso, nesse aspecto, amigo, acredito que as jogadoras têm que procurar essa ajuda, se precisarem, portanto, não guardem para si. Às vezes o guardar parece que estamos a parecer fortes e não há problemas, mas depois cá dentro estamos em sofrimento. Não vale a pena, mais vale dizer, Mister, hoje não me sinto bem para jogar, acredito que é o melhor para a equipa que joga a minha colega, porque eu estou a passar por isto, e eu tenho a certeza, como acontece em quase todos os locais, não só o treinador vai agradecer a honestidade, como as colegas e toda a gente vão apoiar, que é importante naquele momento, em vez de estarmos a sofrer em silêncio, não é? E depois vamos para o campo, e depois falhamos o passe e tudo. Porquê? Porque estamos a passar dificuldades, e hoje em dia a questão da saúde mental, felizmente, cada vez é mais falada, mais discutida, mais apoiada, portanto, estamos numa era onde as pessoas, é-lhes permitido, até aos homens, ter os sentimentos e falar abertamente sobre eles. Não tenham problema, para as senhoras que nos estão a ouvir e a ver, não tenham problema em falar dos vossos sentimentos, não tenham problema qualquer em dizer ao treinador ou à treinadora que hoje não conseguem jogar, hoje não conseguem treinar, estão a passar por aquilo. Eu tenho grande convicção que a maioria dos treinadores, dirigentes e jogadores, vossas colegas, vão entender e vão-vos apoiar, e vocês, assim que estiverem melhor, vão voltar e vão mostrar o vosso melhor futebol. Portanto, eu acredito que se houver apoio, se houver comunicação, as coisas acontecem. E depois, claro, dentro do próprio treino, que é também um pouco a minha especialidade, a questão do treino mental dentro de exercícios específicos para fazer, na parte individual, deve-se treinar o cérebro para, em determinados momentos, reagir da forma que queremos e não daquela que às vezes acontece, como é o facto de congelarmos, não é? Acontece alguma coisa, vem uma bola, vem alguma coisa desse e nós ficamos ali a olhar sem reagir. Isso também se treina. Agora, a parte emocional, o controle emocional, é que para ser controlado, tem que se falar dos problemas e tem que se ir gerindo até percebermos que isto é normal. Então, em vez de reagir desta forma, já reage daquela, então já estou mais capaz de aguentar os insultos, os problemas e de ser a melhor versão de mim próprio que eu consigo ser. Portanto, este é o meu conselho para as jogadoras, é exatamente esse: comunicação, honestidade e treino, que as coisas vão acontecer com naturalidade. Perfeito, Gabriel, obrigado. Só antes da gente passar para o próximo tópico, né? Só acrescentando nisso que você falou, eu lembrei de um dado aqui importante, eu vou compartilhar. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso com as pessoas. Primeiro, como a gente disse anteriormente, é fato, não é a minha opinião. Entendeu? Então, a minha opinião está lá dentro do banheiro, da descarga, vai embora a minha opinião. É um fato. Aqui nos Estados Unidos, eles têm um controle muito bom de dados, né? Eles gostam muito dessa coisa de estatística para tudo. Eles aqui têm estatística para tudo que você possa imaginar. Você procurar, você acha. E eu procurei, e um dado assim surpreendente, infelizmente, triste, mas é um fato, né? Que as pessoas, por faixa etária,
de 16 a 23 anos de idade, essa janela, né? Acho que eu já falei isso com você, mas é importante repetir porque isso é uma coisa que não pode ficar escondida, entendeu? Não adianta você esconder um problema. Ah, não existe. Por quê? Porque eu nem falo sobre isso, não existe esse problema. Não existe problema. Não adianta você... Ah, eu não vou falar desse problema que assim ele para de existir. Não, o problema não vai parar de existir porque você parou de falar, entendeu? Você tem que atacar o problema. Então, entre 16 e 23 anos de idade, nessa janela aproximada aí de idade, né? O número de pessoas aqui nos Estados Unidos, quando cruza essa janela, 16 a 23, que desistem de viver, entendeu? O número de pessoas, para não falar a palavra, né, que desistem, não quer mais viver, desiste de viver e toma uma atitude. Esse número de pessoas, minha gatinha está com fome, esse número de pessoas aumenta 1.114%. Entendeu? Então, assim, eu tenho esses dados, decorei esse percentual porque é uma coisa absurda, tá? Eu acho que para a gente perceber o quanto isso é importante, é uma faixa etária que as atletas de futebol feminino passam por inúmeros desafios, porque você está ali chegando na fase adulta, a fase adulta está falando para você: olá, tudo bem? Prazer, sou eu, a fase adulta, entendeu? Então, assim, entre 16 e 23 anos de idade, quando cruza, a estatística aumenta do pessoal que desiste de viver. 1.100. Eu, para ser sincero, eu nem sei calcular isso direito. Eu vou ficar uns 15, 20 minutos aqui calculando isso, se eu for fazer na caneta, no lápis e no papel, tá? Um aumento de 1.114%. Então, assim, essa parte mental é muito importante, principalmente, né, nessa faixa etária. E só para finalizar aqui, que eu gostaria de compartilhar esses dados, que eu gosto sempre de falar em relação a isso, porque é um problema e não vai ficar debaixo do tapete, não tem como, não tem o que fazer. Tá ok? Posso ir para o próximo tópico, Gabriel? Você gosta de falar alguma coisa? Posso ir? Beleza. Tá ótimo. Então vamos falar agora da exigência física, né, das jogadoras de futebol feminino. A menina que está ali com seus 15 anos de idade, talvez ela não entenda, né? Eu me lembro quando eu tinha 15 anos, o pessoal ficava falando: ah, tem que correr, porque tem que correr, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Eu só ouvia isso. Então você se pega ali com 13, 14, 15 anos de idade, você não tem o conhecimento que você tem hoje. O que é um aeróbio, o que é um anaeróbio, o que é uma resistência de força, o que é força especial, o que é uma acidez metabólica. Você não sabe o que é isso. Você escuta as pessoas: você tem que estar bem para correr, tem que aguentar correr. Então, assim, eu acho importante a gente comentar um pouco sobre isso para as meninas entenderem que existe uma exigência física, né? E que você precisa estar preparado em todas as esferas, né? Não é só aquela coisa do treino, é o que você faz depois do treino. Você bebe água ou você não bebe nada, você bebe leite ou você não bebe nada, você se alimenta de biscoito, né? Ou você se alimenta de proteína, você come um frango, uma carne, um ovo, ou você come um prato de macarrão. Isso tudo dá diferença para o atleta, entendeu? Para essa menina que quer performar, que quer desenvolver bem. Então, assim, o que você pode refletir para a gente, né, com a sua experiência? Você é treinador, tem a licença da UEFA, tem experiência com treinamento individualizado, além de treinamento, né, coletivo. O que você pode trazer de forma simples, obviamente, né? A gente não está aqui numa universidade, para essa menina de 15 anos, por exemplo, que está te ouvindo, que está procurando tentar entender melhor o que é isso. O que você pode trazer, por gentileza?
Meu amigo, mas, como sempre, outro tema que eu acho que é importante aqui referirmos, e vou dar aqui um exemplo muito rápido. Eu ainda há pouco, portanto, antes deste episódio começar, estava a dar um treino individual, caso era um rapaz, também dou a meninas, mas este era um rapaz, e ele por acaso tem 14, 15 anos. E houve uma parte do treino, ele estava a treinar bem, foi antes do almoço, portanto não podemos dizer que era uma questão de solarização, ou seja, que não era o sol que estava realmente a causar-lhe algum tipo de tontura ou algum problema. Ele vira-se para mim e diz-me que estava-lhe a doer a cabeça, que estava-lhe o estômago. Depois continuou a treinar normalmente, mas eu perguntei-lhe logo, comeste? Ele, não. Então, eu digo, então espera lá, vamos treinar, não é? Ainda por cima individual, quer dizer, coletivo, vêm 30 pessoas, nós fingimos que estamos ali a correr, se calhar passamos ali 1 hora e não fazemos muita coisa. Ora, uma pessoa está a trabalhar sozinha, não é? E eu nem sequer estava a exigir de grande nível físico, mas como ele está a fazer várias repetições, portanto, em vez de ser faz uma vez, descansa 5, 6, 7 ou 8, mediante os jogadores, ele está a fazer uma e faz logo outra, não tem o descanso, não é? Faz um. Então o que eu quero dizer é que uma pessoa que vai treinar, mesmo que tenha muita intensidade ou não, e não come, não pode esperar grandes resultados, porque mesmo que não se sinta mal, o corpo vai se ressentir, vai ter que ir buscar reservas, porque se não for buscar algo, é só pensar, os carros, não é? Nós pomos o depósito, pronto, utilizamos, e há uma coisa que chama-se reserva, não é? Que é, quando chega àquele ponto, o carro a dizer, atenção, eu já não tenho combustível, e já só estou a usar esta reserva. E qual é o problema que sabemos? É que nos automóveis, quando se utiliza a reserva muito tempo, e muitas vezes, como aquilo vai buscar os resíduos, isso danifica as peças, não é? Obviamente, os automóveis ditos motorizados, e não, motorizados, neste caso, não eletrificados, não elétricos, portanto, os automóveis que conhecemos, mas para dizer que o nosso corpo é também um automóvel, não é? É o combustível, é o alimento. E a nutrição, estamos a falar aqui de nutrição, é fundamental. E, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, e há pouco até me esqueci de mencionar, mas estamos a falar do Cristiano Ronaldo, mas para fazer justiça, estamos a falar de futebol feminino, a jogadora Marta, jogadora lendária, não é, brasileira, continua a jogar, também tem 40 anos. Se formos perguntar à Marta o que é que ela faz, eu tenho a certeza que ela diz, eu chego aqui, eu treino, eu cuido de mim, eu como bem, eu descanso, e já levo esta vida há 20 anos, ou mais, não é? Portanto, é tão certo quanto isto. E para não estar a dizer mais ou menos, tenho um enorme respeito por ela, porque o Ronaldo, lá está, é homem, temos a testosterona, temos as questões que sabemos biomecânicas, também, comparando com a Marta, ele teria sempre mais hipóteses de conseguir fazer o que está a fazer. Que é extraordinário, claro, porque os outros não o fazem, ou poucos fazem, mas uma mulher, então, conseguir ainda aos 40 a jogar a um bom nível, é realmente alguém que se preparou muito bem e que se cuida muito bem. E, portanto, quando falamos do esforço físico, e tirar, portanto, além da parte da nutrição, e aqui, por exemplo, temos aqui a questão, por exemplo, se falo de valores aqui específicos, que recomenda-se uma ingestão de 45 calorias por quilo para que as mulheres, lá está, por causa do esforço que têm, que é diferente dos homens, consigam acompanhar esse esforço e esse ritmo. Isto é, por exemplo, uma questão de nutrição básica. Falamos de hidratos de carbono, para a energia, clássico, falamos de cálcio, vitamina D, as coisas básicas que sabemos, tanto leite, por exemplo, uma laranja natural, ou uma laranja, ou seja, o que for tipo de alimentos, muitos alimentos têm muitos tipos de proteínas. Hoje a informação que existe na internet, é verdade que há coisas que tem que se ter cuidado e filtrar, que não são propriamente recomendáveis, mas em muitas páginas de nutricionistas, qualquer pessoa, os clubes hoje também têm nutricionistas profissionais, portanto conseguimos perceber qual é o tipo de alimentação que devemos seguir, a alimentação equilibrada para termos, aqui um bom rendimento físico. Mas depois já falei há pouco, falamos também de descanso. O descanso é fundamental. Eu como bem, treino bem, vou para dormir, durmo 1 hora ou 2, vou treinar. O que é que acha que vai acontecer? O corpo está em fadiga, não é? O corpo está cansado, ele não descansou, não é? Portanto, o que é que acontece? A maior parte dos seres humanos, se não descansam, não dormem bem, não é?
Começam ali, é quase uma tortura para a nossa cabeça, nós queremos é ir dormir, o corpo está-nos a dizer, vai descansar. E, portanto, aqui o que acontece é que quando não descansamos bem, o corpo corre um maior risco de se lesionar, não é? Os músculos. Portanto, tem que haver realmente um bom descanso. E o melhor descanso possível, não é possível para todas as pessoas, lá está, por questões sociais e do trabalho, mas se pudermos descansar de 8, 9 ou 10 horas, no máximo, é o ideal. É o ideal. E às vezes até sem despertador. Se já conseguirmos acordar mais ou menos às mesmas horas, até melhor, porque é o acordar natural. É o corpo a dizer, olha, como o telemóvel carregou 100%, está bom, podes tirar o cabo. Já acordei, já estou bem. E depois, no terceiro portanto, patamar, ou nível que quisemos falar, portanto, isto forma aqui um tridente, que é o que nos ajuda a ter sucesso desportivo, é o treino. Não é? Obviamente, alimento-me bem, descanse bem. Se eu não treino para tentar evoluir para o próximo patamar, não é? Se eu estou a fazer um exercício de elasticidade, hoje chego até um ponto, mas passado 2 meses estou no mesmo ponto porque não tentei esticar mais um bocadinho, nunca vou passar dali. Sou muito bom a fazer isto, mas nunca vou ser bom a fazer isto porque eu nunca sequer tento fazer isto, não é? Portanto, é preciso conjugar estes 3 fatores, treino, nutrição, descanso. Também perceber que hoje em dia, fico muito contente por saber isto, há equipamento que já é desenhado especificamente para as mulheres, porque a morfologia, portanto, do pé das mulheres é distinta ligeiramente da dos homens, e portanto sabíamos que inicialmente as mulheres usavam chuteiras só que os homens utilizavam, portanto só havia uma chuteira que era para os homens, e se as mulheres quisessem jogar, olha, tinham que comprar aquela chuteira, não havia. Hoje, felizmente, já há chuteiras específicas para mulheres, já há, como sabemos há anos, equipamentos, camisolas que se vendem até aos clubes, para os adeptos, aos torcedores, específicas para as mulheres, portanto, sutiãs, suportes aqui para o peito que são específicos exatamente para sustentar bem a coluna, para não haver esse tipo de problemas, e nesse aspecto, amigo, acho que está a haver grandes avanços tecnológicos e ao nível científico, sobretudo na informação, para que as jogadoras saibam que, ok, se eu seguir estes conselhos, se eu fizer isto e isto, o sucesso não é garantido. Como se costuma dizer, na vida só é garantida a morte. Não é? Sabemos que um dia vamos lá chegar. Agora, do resto, para acontecer tem que haver trabalho. Sorte sim, também ajuda, mas trabalho. Portanto, o que sabemos é que se fizermos as coisas bem feitas, estamos sempre muito mais próximos de atingir o objetivo do que se não as fizermos, isso é certo. Portanto, estes são os meus conselhos que deixo. Também tenho aqui uma situação interessante para dizer, para terminar, 2 coisas rápidas, que é, primeiro, uma situação que só acontece às mulheres, tem a ver com o ciclo menstrual, não é? E fico contente de saber que hoje há muitos clubes que já utilizam aplicações para perceber cada mulher em que fase é que está e o que é que pode ser feito a nível físico para potenciar o seu rendimento. Sabemos que há fases do mês onde a mulher tem mais propensão para ter um maior potencial físico, portanto maior rendimento, e outras um bocadinho menos, e lá está, isto não acontece com os homens. Portanto, são coisas muito específicas das mulheres que eu fico contente que no futebol feminino se tenha essa especial atenção, portanto, muito importante, e vê-se que hoje em dia, estou aqui para dar aqui uma rápida informação, há um aumento do ferro durante a menstruação, portanto há aqui na pós-ovulação, nesse período pós-ovulação, fase lútea, já aqui como há maior retenção hídrica, temos um aumento da temperatura corporal e por isso acaba por criar mais fadiga nas mulheres, portanto isto é importante perceber, e depois no início do ciclo é ao contrário, há uma maior propensão para haver um maior rendimento, portanto sobretudo aqui na força. Por isso o que eu quero dizer é que, como o amigo Igor disse, sem tocar aqui em linguagem muito técnica, muito científica, de facto é seguir este plano, nutrição, descanso, treino, e perceber também, como eu disse, era o segundo ponto, as mulheres têm mais risco, 2 a 8 vezes, de ter lesões, portanto o ligamento cruzado anterior, por causa da bacia da anca, por causa lá está, através da morfologia do corpo feminino. E por isso é preciso haver treino específico e perceber as cargas físicas, ou seja, agora estamos a dizer isto, e uma menina que nos está a ouvir, com 15, 16 anos, pensa, então, eu para ser uma grande jogadora eu tenho que trabalhar muito, muito, muito. Sim, mas
Se agora ela vai começar a pegar uma sete pesos e a fazer as coisas sem qualquer tipo de discernimento, sem qualquer tipo de organização, ela tem que perceber que tem muito mais propensão a ter lesões do que, por exemplo, um rapaz da mesma idade que fosse fazer, em termos de exercícios específicos, não é? Se eu me atirar de uma ponte, como um rapaz, parte-me na mesma, é igual para um homem e uma mulher, mas em exercícios específicos do futebol, por causa da situação do ligamento cruzado anterior e da anca e tudo, há mais propensão a ter certos tipos de lesões e, portanto, há que sim, como há uma frase em inglês, já que o meu amigo Igor está a residir nos Estados Unidos, que é, work smart, not hard, portanto, não é trabalhar simplesmente no duro só porque é duro, é trabalhar também de forma inteligente. Para trabalhar de forma inteligente tem que se ter acesso a dados, a informações, mas como nós vivemos na época da digitalização, não é? O que há mais é conhecimento à distância de um clique, 2 cliques, escrever e já está. Portanto, aconselhem sim, se não tiverem hipótese de falar com alguém presencialmente, aconselho, vão à internet, leiam, tentem filtrar, ver, ok, pesquisei isto num site, naquele também diz, naquele estou se calhar, ok, isto deve ser verdade. Se virem alguma coisa que parece muito, assim, muito diferente, lá está, verifiquem para perceber se aquilo não é só aquela pessoa que diz, mas sobretudo tentem-se aconselhar de nutricionistas, de pessoas específicas, de preparadores físicos, para perceberem o que é que podem fazer, mas, atenção, também não tenham receio. Ninguém está a dizer que as mulheres têm corpos frágeis e que não podem trabalhar. Podem, claro que sim. E aliás, há aqui uma coisa muito interessante, um número rápido que queria só dizer, estamos a assistir nos últimos 4 anos, assistimos a um aumento de 15 a 30% num crescimento, portanto, naquilo que é a intensidade que as mulheres praticam o futebol. E que diz que para os mesmos valores no futebol masculino teria que ser necessário 7 anos. Ou seja, o que eu quero dizer é que as mulheres, exatamente derivado ao maior investimento que tem havido no futebol feminino, à maior informação, à maior procura, tudo isso, também aqui, com esses dados, com essa maior suplementação, nutrição e descanso e tudo, as mulheres cada vez mais conseguem correr mais rápido e durante mais tempo, saltar mais alto, ok, ter mais força, e isso está a melhorar o futebol feminino. Portanto, o que eu quero dizer é que sim, treinem, procurem saber informação, mas acreditem que é possível, se seguirem os passos certos, vão conseguir ter maior rendimento físico, que é o tema aqui em questão, e vão conseguir atingir os vossos objetivos mais facilmente ou de forma menos difícil. É legal, isso aí que você falou me lembrou um podcast que eu assisti e o cara estava falando, ele disse, olha, fazer as coisas que têm que ser feitas não significa que você vai atingir o objetivo final. Entretanto, se você não fizer, é quase certo que você não vai conseguir. Entendeu? Então, assim, isso que você está falando é alimentação, o treino, alimentação e descanso. A menina, você menina que você está treinando, você que está, né, buscando, você que está aí iniciando, 14, 15, 16 anos, se alimentando, né, tentando dormir cedo, não ficando de madrugada jogando videogame, treinando bem, se alimentando direito, enfim, se cuidando. É 100% de que você vai chegar? Não. Mas se você não fizer isso, é quase 100% que você não vai chegar. Então, assim, é a probabilidade, né? A probabilidade. Esse é o caminho, o que o Gabriel falou é exatamente isso. São as palavras, né, de um treinador de futebol com experiência e qualificação, com licença, que é o que você que está tentando, buscando, desejando alguma coisa, você precisa ouvir e focar no seu objetivo. Obrigado, Gabriel. Perfeito. Domingo, só queria acrescentar só aqui uma frase muito, muito rápida mesmo. Há pouco, até me dava a lembrar que não cheguei a dizer, mas faço já a ponte com este tema. Estávamos a falar da parte mental e esta é a física. Nessa tal questão da situação da tal divisão dos 3 que eu fiz há pouco, é a mesma coisa. Na parte mental, como é na física. Se eu só jogarmos, se agora uma menina que me está a ouvir for para a rua jogar com outra menina e pensar, tá bem, não é preciso correr muito. É verdade, não é preciso correr muito, é só chutar uma bola, uma pessoa vai lá, finta, chuta, não é preciso muito. Se for só isso que querem, não se preocupem com isto que estamos a dizer, ok? Preocupem-se para o vosso bem-estar, se quiserem, mas para atingir um grande patamar no futebol, não é preciso. Se já forem jogar futebol amador, num clube, numa academia,
já tem outra exigência, já é preciso prestar atenção a esta coisa. Se quiserem chegar ao futebol profissional, então aí esqueçam estar ali na rua, só tocar a bolinha, só beber Coca-Cola e tudo, esqueçam isso, não vai dar, ok? Nós temos N casos de jogadores masculinos, então, que só queriam viver assim, fumar, beber e tudo, e antigamente, há décadas atrás, dava para fazer isso, porque temos de ser honestos, o futebol era diferente, claro, mas havia, de uma forma geral, menos qualidade. Porquê? Porque havia menos preparação física, não havia todas estas tecnologias que havia hoje, então se calhar, como aconteceu com o Maradona e outros jogadores, podiam levar um certo tipo de vida fora do campo, podia não ser tão recomendado, mas como tinham muita qualidade e os outros tinham uma qualidade mais média, então era uma grande diferença, não é? Podia-se chegar ao campo e fintar 3, 4 jogadores, não havia muito por aí. Hoje em dia, um jogador que queira beber e fumar e queira ir fintar 3 ou 4, esqueçam isso, não dá, porque os outros 3 ou 4 já não são aqui, já estão aqui também. Portanto, muito difícil, e tanto do ponto de vista mental como físico, quando é mais baixo, menos exigência, médio, já mais alguma exigência, o alto é exatamente isso, é alta exigência, e portanto, se quiserem chegar lá, têm que perceber que na vossa cabeça tem que mudar qualquer coisa, eu quero lá chegar, então eu tenho que fazer alguma coisa diferente para lá chegar, não é? Não posso ser só isto que eu estou habituado, tenho que fazer mais. Portanto, é só deixar esse ponto claro, porque, como disse, são níveis distintos, cada pessoa é que sabe o que é que quer para a sua vida, mas o topo requer exigência, topo também. Portanto, e isso tem a ver com a alimentação, descanso e o treino que andamos a falar agora. Excepcional, perfeito, tá ótimo. Vamos para o nosso último tópico. Vamos falar sobre futebol de rua para as mulheres, um tópico interessante, né? Cada vez mais difícil, principalmente quem mora em grandes cidades, ter aquela liberdade. Aqui nos Estados Unidos é muito difícil você ver as crianças brincando na rua, no parque. Tá? Até quando você vê as crianças no parque, uma coisa que eu notei, às vezes você não nota as coisas quando você pertence àquele ambiente. Mas quando é alguém de fora, entendeu? Você acaba, né? De repente, eu como brasileiro vivendo no Brasil, chega um cara de fora, ele vai ver coisas que eu nunca notei, porque eu tô ali inserido desde que nasci, então eu aqui nos Estados Unidos, eu observo coisas que às vezes o americano em si, quem é nascido aqui, não observa. Eu vejo às vezes aqui nos parques, as crianças brincando, as crianças, você vê 10 crianças no parque, naquela parte onde tem ali o local que as crianças estão brincando, correndo, pulando, enfim. E você vê 10 adultos com as 10 crianças. Ou seja, você não vê as crianças só entre elas brincando com criança, empurrando a criança no chão, aí a outra chora. Enfim, é uma coisa interessante aqui, como eu vejo, cara, adultos no meio das crianças, em locais que a criança poderia estar ali sozinha e você ficar 20, 30 metros para trás, só deixando ela, por ser criança, ter as experiências sociais, né? Socializar com outra criança, tá ali o menino ou a menina de 7 anos, aí tem a outra ali de 8, aí um olha para a cara do outro, mas não se conhece, mas os dois são crianças. Então eles vão ter algum tipo de comportamento natural de criança, entendeu? Mas aí tá o pai e a mãe ali do lado, e aí o pai quer correr com a bola, o pai quer chutar, enfim. É uma coisa que... Cultura, né? Cultura, mas assim, eu noto, porque, né, eu venho de uma outra cultura, e acho que essa coisa da rua, do lúdico da rua, da naturalidade da rua, né? Antigamente era mais comum das crianças ficar brincando com as crianças e sem ter o adulto perto, porque a gente sabe, principalmente quem trabalha com criança sabe, o comportamento muda. Você for no parquinho da escola e ficar escondido olhando teu filho, na segunda-feira, você vai ver um comportamento dele ali no parquinho com as crianças, com os coleguinhas ali, tá? Mas se na terça-feira você for lá falar com ele, falar, papai vai ficar sentado aqui,
e você ficar a 5 metros olhando ele brincar, vai, brinca aí, papai vai ficar aqui. O comportamento da criança já muda. Porque o adulto está perto, entendeu? Então, assim, eu acho importante essa coisa do futebol de rua, né, para as cidades e para as crianças que ainda têm essa oportunidade de fazer as coisas como era lá atrás, na antiga infância, brincar realmente, chutar o chão, arrancar a unha do dedão, ralar o joelho, entendeu? Chegar em casa chorando porque cortou o braço. Eu cheguei uma vez em casa chorando, dei um corte na perna, caí. Não foi um adulto nenhum que me empurrou, eu mesmo correndo com meus colegas, eu tinha 9, 10 anos, caí e dei um corte na perna. Criança, enfim, brincando com criança, fazendo coisa de criança, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é importante para aquela questão do neurodesenvolvimento, né? Que agora fala-se muito em neuroplasticidade, que é você fazer coisas interessantes, legais, desafiadoras, entendeu? Que gerem em você algum tipo de tomada de decisão, enfim, reflexão, coisas que as crianças fazem naturalmente quando estão entre elas, sem o adulto perto. E esse tópico aí, acho interessante essa reflexão, né, futebol de rua para as mulheres. As meninas, né, terem essa oportunidade, acho que tem, né, acredito que é muito bom, vai enriquecer muito vamos dizer assim, a caixa de ferramenta delas, né, o componente motor, né, o neuromotor delas de poder brincar na rua. Qual a tua opinião em relação a isso, Gabriel, por gentileza? Bem, amigo, isto é realmente um assunto que não levanta às vezes algum debate, mas nós sabemos que quem é de uma certa geração, e isso vê-se muito para quem nasceu obviamente antes deste milénio, que o futebol, como há pouco eu falei do primeiro nível, não é? O nível, não é o primeiro nível porque é o mais fraco, não, é o que eu até usei essa expressão, puro, é o futebol que não é preciso um árbitro, não é preciso as pessoas a verem, nós jogamos para divertir porque gostamos do jogo, não é? E não é preciso, como eu disse há pouco, dinheiro para ir praticar. As pessoas não têm que haver aquela ideia de que meu filho ou minha filha quer jogar futebol, vou inscrevê-lo num clube. Está bem, tudo bem, mas porquê não deixar, como o amigo Igor disse muito bem, ela ir para a rua, para brincar com outras crianças? Se cada um pensasse assim, quando essa criança chegasse à rua, estavam lá outros para ir brincar. Como poucos pensam assim, quando uma vai lá ver, não está lá alguém, então vai ter que dizer, olha pai, mãe, vou estar para a parede, não tenho alguém para jogar, se calhar o pai ou a mãe vão lá e dizem, então eu jogo contigo, e é completamente distinto. E veja-se bem que as questões sociais têm grande impacto nisto. Ora, dá o exemplo. Nós sabemos, do ponto de vista estatístico, por exemplo, que os jogadores mais virtuosos, mais criativos, que eles realmente nos deixavam, que as pessoas queriam mesmo pagar o bilhete para ver aquele jogador, eram jogadores que vinham de realidades onde os recursos eram escassos, eram pobres, como se chama dizer, portanto, pobres de baixo escalão, de rendimentos. Portanto, viviam nos bairros, por exemplo, no Brasil, nas favelas, e essas pessoas, o que acontecia? Como as crianças eram crianças, pronto, tinham a escola ou não, mas estavam ali, e os pais, por terem pouco, tinham que ir trabalhar, não estavam presentes. Então as crianças brincavam com outras crianças e havia um sentimento de pertença, e há ainda muitos sítios, sentimento de pertença à comunidade, estamos ali com os meus vizinhos a jogar, hoje sou da tua equipa, amanhã sou da dele, torneio hoje, vamos convidar os outros do outro lado para jogar. Eu passei por isso, eu acredito que o meu amigo passou também por isso. Eu lembro perfeitamente de estar aqui e de repente alguém dizer, ei, amanhã eu convidei os outros daquela zona para vir aqui jogar, vamos escolher aqui o melhor 5, o melhor... Eu vivi isso, eu vivia de ir para amanhã jogar futebol e à noite a minha mãe da janela dizer, para casa jantar, não é? E eu só ia para casa nessa altura, era o dia inteiro a brincar. Eu sei que hoje em dia é diferente, a gente não pode, tem que se mentalizar, os tempos mudam, e não podemos reproduzir tudo o que existia, porque hoje só o facto de existir tecnologia, internet, muitas coisas hoje, muda muito a questão social de interação entre as pessoas. Mas quer dizer, eu percebo que os pais, hoje em dia, queiram
se calhar não ser como os seus pais ou avós, e isso queiram estar mais presentes na vida dos filhos. E isso quer dizer que muitas vezes, se a criança quer ir para a rua brincar, eles também vão. Eu acho isso bem. Mas não tem que se escolher, pode-se fazer as duas coisas. Pode haver um dia em que eu sei que se for para ali, o meu filho ou a minha filha tem ali, portanto, 20 crianças para brincar, e eu deixo ir. Eu sei que está em segurança e tudo, eu deixo ir. Ok? Posso estar lá, posso estar ali a ver de longe, mas ele nem sequer está-me a ver e deixo estar ali a brincar isso. Ou saber que a partir, se já tiver, por exemplo, 14, 15 anos, não é? Já sei que pode ir para ali brincar, a pessoa também já tem algum sentido de responsabilidade, vai. Só, obviamente não vou deixar uma criança de 5 anos ir-se embora e eu não estou lá, não é? Isso é diferente, mas o que eu quero dizer é, podemos deixar as crianças brincarem umas com as outras, como o amigo Igor estava a dizer, porque é assim que elas vão criando as interações também necessárias para a vida. O futebol, engraçado, ensina-nos muitas competências sociais. Eu vou para ali, começo, como é que tu te chamas? Olha, eu sou não sei quantos. Vamos jogar, posso ser da tua equipa, posso. Começam a perceber se as pessoas nos aceitam, se não aceitam, começam a lidar com a frustração, agora foi gol, marquei, estou feliz, ou a minha equipa defendeu, começo já a refilar com o outro. Tudo isso é importante, porque são coisas que vão acontecer para a frente da vida. E o futebol o que é que nos ensina também? Camaradagem, ensina-nos a não ser racistas, a não ser xenófobos, a não ser machistas, tudo mais. Então o futebol tem o poder enorme, sempre teve e sempre irá ter o poder enorme de aproximar as pessoas, de as unir para uma coisa que é bela, que é o jogo, para toda a gente se divertir. Sabemos que umas vezes umas pessoas ganham, outras vezes perdem, mas se a pessoa, a dada altura, como aconteceu também comigo, às vezes eu perdia, mas alguém levava assim uma cueca, não é? E a gente começava-se a rir, não é? Às vezes a bola batia em alguém e entrava, essa pessoa, ei, doeu-me, as pessoas riam-se, porque é isso que interessa, é a diversão, não é isso o resultado, se calhar perdia 20-0 em alguns jogos, queria lá saber, não é? Queria me divertir, e é por isso que as crianças têm que se divertir. Agora, se é importante os pais também estarem presentes, claro, não estou a dizer para deixarem os filhos ir e nunca estarem lá, claro. Eu, por exemplo, o meu pai não sabe jogar bem futebol, portanto ele jogava às vezes comigo, mas eu estava sempre, a maior parte das vezes na rua. Agora, com a minha filha, eu obviamente vou jogar futebol com ela, vou, mas será que vou 100% das vezes, não a deixo ir? Claro que não, porque eu sei que ela tem que conhecer amigos, amigas e tudo mais, e só se ela for sozinha, tentando a ver e tudo mais, é que ela consegue sentir-se à vontade para falar com outras crianças, para se desenvolver. E portanto, o futebol de rua aqui, nesta questão para as mulheres, para concluir aqui o tema, vê-se muito em duas dimensões. Primeiro, em Portugal, existe mesmo o chamado futebol de rua, como modalidade e mais para a parte social, ou seja, neste caso em mulheres, também há para homens, obviamente, é para as pessoas que estão que chamam risco de exclusão social, ou seja, estão aqui pessoas que estão em grande vulnerabilidade, ou seja, são sem abrigos, têm muito poucas posses, houve casos de violência doméstica, houve casos de, seja crianças que ficaram sem os pais, portanto órfãos, seja o que for, e há associações que pegam e dizem, olha, vamos organizar aqui uma equipa, vamos fazer torneios, e até há uma seleção nacional em Portugal para este tema. Nós até tivemos o caso no masculino de um jogador português que era o Bebé, era assim o nome dele no futebol, que ele começou no futebol de rua e chegou a ir para o Manchester United como jogador, na altura do Ferguson. Foi uma coisa interessante, ele começou no futebol de rua nessa situação de exclusão social, ele estava a jogar em equipas e na seleção nacional, evoluiu, viram muito talento nele e acabou por ser transferido mais tarde, porque havia aquela coisa do Ferguson ainda achar que, portanto, teve o Cristiano Ronaldo, depois teve o Nani e agora o Bebé ia ser o próximo, por acaso não deu, mas foi nessa ideia, ou seja, há essa dimensão social que é muito importante e há a dimensão que nós estivemos a falar, que é simplesmente conhecerem o futebol pelo jogo que é, pela beleza que é. E depois, como o meu Igor sabe tão melhor do que eu, obviamente, por ser treinador mesmo de futsal, o futsal é o que está mais perto do futebol de rua exatamente por isto, é porque no futsal, costuma dizer, não pode haver pesudos, ninguém pode ter 2 tijolos nos pés, tem que haver muita técnica, tem que se trabalhar muito, tem que se ter muita reação, o campo é pequenino, tudo se decide em detalhes. E isso é fundamental para fazer uma transição, muitas vezes, melhor para o futebol. E acho que neste aspecto também, mais uma vez, vou colocar isto em níveis, ou seja, rua, futsal, futebol. E lá está, não é o futsal inferior ao futebol, é níveis distintos, coisas distintas, que nos dão coisas distintas, competências distintas, diferentes na vida. E acho muito importante que as jogadoras que nos estejam a ouvir
tentem passar por isso. Eu sei que enquanto raparigas podem sentir-se às vezes mais inseguras, podem pensar, então, mas só estão ali rapazes, se calhar já não quero ir, não é? É normal, a culpa não é vossa, é normal, a sociedade infelizmente ainda está montada de um certo ponto onde a mulher tem que se resguardar em algumas situações, é verdade, mas eu lembro-me também de já ter jogado com raparigas na rua, e o futebol tem essa situação, é que se as pessoas tiverem, e sobretudo as crianças que não têm maldade, não é? As pessoas aceitam. Vem jogar, sim senhor, e divertem-se. E se for uma jogadora que até joga bem, o rapaz até fica, opa, eu quero ela na minha equipa, ela joga bem e tal. Portanto, as meninas não tenham problema. Se não quiserem com rapazes, também estão no vosso direito. Tentem encontrar umas amigas, mas joguem todas na rua. Não tenham problema. Okay? E não se esqueçam, a rua é mesmo isso. Às vezes, o campo é uma rua, às vezes é no meio de uns prédios, a gente pega uns paus, uns sapatos, joga descalço e está ali. Podiam ir para a praia, que é a futebol praia, claro, podem ir para onde quiserem, tudo, se nós quisermos arranjar, até dentro de casa se joga futebol. Portanto, o que eu quero dizer é que não há desculpa do espaço, se não há, cria-se. E não seja por isso, arranjem a pessoas, vão treinar. Se ninguém for, vão vocês, como já falámos nos episódios atrás, vão vocês, chutem contra a parede, criem objetivos, não tenham problema com isso, porque tudo começa aí, com a bola no pé, sozinhos ou não na rua, com sonhos, porque é assim que nós imaginamos, olha, hoje vou bater o livre como o Ronaldinho, sim, pôr-me de lado e vou bater a bola, hoje vou tentar imitar o Messi, hoje imito o Ronaldo, e todos os grandes jogadores começaram assim, de baixo, nos bairros, a sonhar, a olhar para os seus ídolos, e depois chegaram a um grande patamar. E as próximas grandes jogadoras que vão inspirar outras meninas podem ser vocês que nos estão a ouvir hoje neste episódio. Portanto, sigam este caminho, não tenham problema, misturem-se com rapazes que quiserem, se não quiserem, sejam só as meninas, não tem problema, mas joguem na rua, divirtam-se. O que está a passar no telemóvel, no TikTok, nas redes sociais, isso pode esperar, vocês podem jogar futebol, depois acabam de futebol, vão lá ao telemóvel, vêem na mesma, não se durante ali 1 hora, 2, isso, sejam felizes, esqueçam as redes sociais, vivam a vida real, que é o que está à nossa frente, dos nossos olhos, ok? Divirtam-se. Portanto, se seguirem esse caminho, vão ver que mesmo que não cheguem a um patamar alto, vocês vão poder dizer um dia mais tarde, seja vossos filhos ou não, que se divertiram a jogar futebol e que isso vos deu grandes competências para a vida, e isso é o mais importante. Portanto, esta é a minha opinião sobre a questão do futebol de rua para as mulheres. Ok, Gabriel, perfeito. Finalizando o nosso episódio de forma bem, assim, acredito eu, interessante, importante, né, para as amantes de futebol feminino, para as meninas, né, para as atletas, enfim. A gente vai procurar continuar sempre trazendo aqui para vocês assuntos importantes, relevantes, pertinentes, né? Eu, Gabriel, a Sheila, somos 3 treinadores, né? E, enfim, a gente tem essa ideia, essa visão de que não é chegar aqui e só ficar dando opinião, não. É trazer assunto importante, é trazer fatos, né? E que você, atleta, menina, que você tenha a sua reflexão baseada no que você está ouvindo, que é o que a gente está trazendo aqui de informação para você. Então, por gentileza, as meninas, curte lá, compartilha, entre em contato, manda e-mail, se quiser mandar e-mail, tem e-mail lá também, nosso e-mail. Vai ser um prazer responder vocês, está ótimo. Gabriel, muito obrigado, tá? Tenha um bom dia aí, e a gente vai se preparando aí para o próximo episódio, com certeza. Tá ok? Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado, o prazer é sempre meu, muita força para as meninas que nos estão a ver, divirtam-se, uma ótima semana para si, meu amigo, para a sua família e para todos que nos estão a ouvir, e um grande abraço e vamos futebol feminino, vamos em frente. Vamos firme, tá ok. Um abraço, Gabriel. Bom dia. Muito obrigado, o resto bom dia.